Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Primeiramente, eu quero passar para você uma verdade da Palavra de Deus. A Palavra de Deus que deveria estar em tua casa, deveria estar em teu coração, deveria estar em sua vida, diante do momento que nós encontramos, onde a Bíblia fala fim dos tempos. Eu gostaria que você pudesse se localizar no mapa, um mapa geográfico, no mapa da sua vida, que é a Bíblia, para você compreender da importância de você ter uma vida com o Senhor Jesus Cristo, ter uma vida com Ele de profundidade, uma vida de fé, de esperança, de confiança, de serviço a Ele. Como tenho dito, que a fé não é de todos, mas você que está na Palavra de Deus, você continue na Palavra de Deus. Você que está nas orações, continue nas orações. Você que está descansando em Deus, continua descansando em Deus. Você que espera em Deus, continua esperando em Deus. Porque o texto fala abertamente, em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Eu quero passar para você, neste momento, nesse estudo, é que Jesus Cristo é a esperança. Jesus é a esperança para toda alma que precisa de uma salvação. Precisa de uma esperança, precisa de um norte, precisa de um lenitivo, precisa de uma luz para a sua vida, para a sua família, precisa de resultados espirituais, precisa sair das tormentas, das dores, das angústias da alma e vir para Jesus. Então você tem essa capacidade de você escolher, mas Deus vai no momento certo dar a você essa esperança para você entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Esta é a proposta de Deus para você, e que você possa entender que Deus chama você para uma comunhão com o seu Filho Jesus, não é para você virar um crente, virar um evangélico, virar um religioso, virar uma religiosa, virar um piega. Não. Deus vai chamar você para você fazer parte da sua família eterna. No tempo dele você vai entender a palavra de Deus. No tempo dele você vai compreender a palavra de Deus. No tempo dele você vai saber quem está te chamando de fato. Que não é líder religiosos, não é um líder, não é qualquer pessoa deste mundo que estará falando com você. Vai ser Deus falando contigo, pela sua palavra. Sim, Ele vai usar pessoas para falar contigo, mas quem estará falando contigo do seu amor, da sua graça, da sua vida eterna em seu Filho Jesus, é Deus o poderoso, através do Espírito Santo. Que você possa compreender isso de maneira muito simples. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E vamos então para o estudo hoje, para confortar você diante de rumores, de guerras e tormentas e barulhos para cima e para baixo, onde você já está abrindo redes sociais, abre a televisão, abre os canais e você vê falar de guerras e mais guerras, confusões e mais confusões, tormentas, dores, angústia, tristeza, e você está com o coração de repente apertado, e está com interrogações na sua mente, em saber o que vai acontecer, o que virá agora, qual será a próxima tormenta que virá. Pois bem, eu quero passar para você que conhece a palavra de Deus, então eu quero mostrar um texto para você que conhece a palavra de Deus, que você que já está no contexto da palavra de Deus, você já tem uma vida com a palavra de Deus, você já participa de uma comunidade, você já foi ensinado o beabá da palavra de Deus, você já é uma pessoa já que tem alguns anos de vida cristã, você já tem algumas experiências da palavra de Deus, você já leu a Bíblia, você já estudou a Bíblia, tem conhecimento, mas você está ainda preocupado diante dos acontecimentos mundiais e você está ainda meio assustado. Por quê? Porque eu sempre falo que quando você está na palavra de Deus e na oração, é necessário esperar que nós, sejamos espirituais, sejamos servos de Deus espirituais, para compreender de fato qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus
para a nossa vida, tá certo? Então, eu creio que você deve ter esse comportamento em sua vida, deve ter esse posicionamento, esta esperança em sua vida. Então, pois bem, então você não pode se atormentar com os rumores que está acontecendo na sociedade, lá fora, as pessoas falando, televisão falando, rede social falando. Não, você não deve se perturbar, porque o texto fala aqui para você, e vou ler para você no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e apóstolo Paulo, há 2000 anos atrás, falou para você, e fala para nós, de maneira simples, mas objetiva, profunda, para chamar a tua atenção, que você não deve se preocupar com os acontecimentos e com os rumores, deve sim se preocupar em santificar-se a sua vida, a cada dia, a cada momento, para que Deus, através do Espírito Santo, possa iluminar a sua vida, fortalecer, trazer conhecimento, edificação, e você compreender em profundidade qual foi o poder da cruz de Cristo em prol de você. Ok, então o apóstolo Paulo fala assim: ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo no arrebatamento da igreja. Logo, logo, o Senhor Jesus voltará, virá para nós, virá para a igreja, virá para aqueles que realmente são santos, separados, santificados, são aqueles que realmente Deus conhece os corações, no Brasil, nas nações, são aquelas pessoas que são dedicadas, são entregadas suas vidas para o Senhor Jesus Cristo de fato, são pessoas que vivem, praticam na sociedade a sua vida cristã, representam a Cristo Jesus na sua vida, a cada dia, a cada instante, e são luzes, são o sal da terra, são o bom perfume de Jesus Cristo na sociedade. Então eu creio que você deve ser uma dessas pessoas da qual Deus sabe que será arrebatada desta vida e será levada para os céus com o Senhor Jesus. Ok? Então ele fala assim: ora, irmão, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Em breve vai acontecer. Os acontecimentos hoje, proféticos, estão claros. As profecias que estão em curso agora são claras, são bem evidentes, que a partir da igreja, a saída da igreja dessa terra, está mais próximo de nós quando um dia nós cremos. E que eu quero dizer para você que você deve ter um despertar da sua vida, porque ele fala aqui que você, eu, nós, o servo de Deus, a serva de Deus, diante desses acontecimentos, diante dessa celeuma, dessa turbulência que está acontecendo, ele fala para nós não nos movermos, não sairmos facilmente do nosso entendimento, não deixar que essas coisas venham perturbar você, venham trazer transtorno para você e você venha sair do entendimento que você recebeu no passado a respeito da palavra de Deus. Gênesis, Apocalipse, conhecimentos, base, fundação da sua fé cristã a cada dia. Então ele fala assim que você não deve facilmente se mover por nada, permanecer ali firme, constante, inabalável no serviço que você está fazendo, prestando para Deus. Então não movais facilmente no vosso entendimento. Ele fala assim também: não se perturbe a vossa mente de estar vendo o que está acontecendo, mas veja isso com naturalidade. Olha para o que está acontecendo com Israel, aquelas batalhas, o mundo perturbado, as instituições desabando, os princípios e valores da família sendo derrubados, adulterados. A verdade passou a ser mentira, a mentira passou a ser verdade. Então, tudo isso aí você tem que saber que você não deve se perturbar. Você deve ser uma pessoa firme, constante, inabalável, diante desses momentos que está acontecendo, para você ter a capacidade de ajudar outras pessoas que de fato estão perturbadas por não conhecerem a palavra de Deus, por não entenderem a palavra de Deus, por não saber da palavra de Deus. Então você deve ter essa capacidade e de estar firme, constante, inabalável, para que você tenha a capacidade de ajudar essas pessoas.
como servo de Deus, como uma serva de Deus. Então ele fala que não movais, não perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola nossa, por qualquer coisa, como esse dia de Cristo, o dia de Cristo, ele fala dia de Cristo, estivesse já perto, porque havia uma confusão, há uma confusão hoje, né? O dia do Senhor, o dia de Cristo, tá certo? O dia de Cristo realmente é o dia do arrebatamento da igreja. O dia do Senhor, que está no Velho Testamento, que é com letras garrafais, né? O dia do Senhor, né? Garrafais, lá no Velho Testamento. Então, esse é o dia do Senhor que virá para reinar na terra por 1000 anos. Entenda bem isso aí. Dia de Cristo é que o Senhor Jesus Cristo descerá nas nuvens e vai chamar a sua igreja, que vai subir até as nuvens, encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens e depois vai para os céus. Dia de Cristo. Tá certo? Mas Paulo falou, não se perturbeis como o dia de Cristo já estivesse perto, porque para a época, até o apóstolo Paulo já via isso aí. Mas só que ele foi estudando, foi orando e morreu, a igreja daquele tempo morreram e não aconteceu ainda o arrebatamento. Mas para nós hoje, o dia de Cristo está próximo de nós. Então ele fala que não deve confundir então o dia de Cristo com a igreja, o corpo de Cristo que vai ser arrebatada, com o dia do Senhor que virá para Israel e descerá no monte Sião, no monte das oliveiras, e colocará suas pés ali e reinará por 1000 anos literais e ter Israel como nação suprema no mundo naquele dia lá, que será depois da grande tribulação profetizada pelo Daniel capítulo 9, pelo Senhor Jesus em Mateus 24. Até o apóstolo Paulo também dá uma pincelada em 2 Tessalonicenses capítulo 2, 1 a 12, e também em todo o livro do Apocalipse capítulo 6 até 18, narra profundamente os acontecimentos que vão acontecer na grande tribulação de 7 anos e depois a vinda de Senhor Jesus, prendendo o anticristo, prendendo o falso profeta e prendendo Satanás e os demônios e lançando também todos os ímpios que quiseram adorar a besta e selar as suas vidas com a marca da besta na mão direita ou na testa, e junto com a besta e o falso profeta, Satanás, os demônios, esse grupo de pessoas do mundo queriam dizimar Israel. Aí então, terminando esse período, então o Senhor Jesus virá reinar, o Senhor, dia do Senhor, né? E o Senhor Jesus falou, o Filho do Homem virá, o sol não dará sua luz, a lua escurecerá, as estrelas dos céus cairão, e toda aquela manifestação da presença de um Deus Santo, Poderoso, na atmosfera da Terra, vai produzir isso aí no universo que está em pecado, o puro descendo no meio de coisas impuras, o santo descendo no meio da coisa impura, o Deus eterno, na pessoa de Jesus Cristo, descendo ao mundo pecador, ao universo pecador. Então vai produzir essas manifestações totalmente assim, jamais vista pela humanidade, porque realmente vai acontecer segundo está profetizado. Então ele fala assim que não deve ter perturbação. Uma outra coisa que eu quero passar aqui, deixar bem claro aqui, e para você, meu amado, minha amada, que você deve ter uma capacidade espiritual suficiente para você deleitar-se, desejar, querer realmente que quando falar sobre esse assunto de arrebatamento na sua igreja, quando um pastor, um membro qualquer ensina na igreja sobre o arrebatamento da igreja, na sua igreja, então você deve ter a capacidade espiritual, a estrutura espiritual, ser um servo, uma serva de Deus espiritual, madura. Quando ouvir esses assuntos, você fica alegre, deleitar-se, vibrar com isso aí, porque isso vai ser uma vitória para você, é uma vitória para nós. É o tempo de nós sairmos deste mundo mal, de dores, angústia, tristeza, e vai por aí fora e receber um corpo glorioso como o do Senhor Jesus Cristo e ter vida eterna. Isto é fundamental, isso é bom para você, e você deve deleitar-se quando ouvir esse assunto. Você deve almejar
E o apóstolo Paulo fala na sua carta para aos Filipenses, ele fala: ao coroa da vida será dado para aqueles que almejam, desejam a manifestação de São Jesus, que seria quando a última trombeta soar e a igreja for arrebatada. Essa pessoa, esse servo, essa serva, receberá de Deus a coroa da vida. Sem contar que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 3, sobre coroas e galardões para quem serve a Deus na sua comunidade, no dia a dia, na empresa, em casa, na rua, na praça, e é um servo espiritual, serve a Deus, a cada dia receberá também coroas e galardões das mãos de Deus. Então eu peço a você que você tenha essa capacidade, esse discernimento de não se perturbar, de não ficar perturbado, não confundir as coisas, não ficar realmente olhando para as evidências externas, para os relatos externos, para conversas externas, para heresias, para falácias. Não, foca na palavra de Deus. Dá como eu mostrei para você aqui. Você, da Igreja Corpo de Cristo, você será arrebatado em breve. Breve, breve, breve. Seja você de qual igreja você é, seja de qualquer placa, seja de qualquer instituição, seja de qualquer estatuto, seja de qualquer nome, não importa a cor, tamanho de igreja, formato de igreja, você faz parte do corpo de Cristo. Você que é espiritual, você que teme a Deus, você que lê a palavra, você estuda a palavra, você anda no santo caminho de Deus a cada dia, então você pertence ao corpo de Cristo. E que você aprendeu, seu pastor, seu missionário, mas não importa o que você crê, mas o apóstolo Paulo fala que você vai ser arrebatada. Breve, 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 breve. Então, meus queridos, para terminar, eu quero pegar um texto que Paulo fala para a igreja de Romanos, capítulo 13. Ele fala um assunto que é pouco falado, porque na verdade o interesse de muitos pregadores, infelizmente, eles falam muito de dinheiro, de muitas bênçãos humanas. Ele está focando o crente, conduzindo o crente a focar nos bens materiais. Não que não seja isso necessário, não que seja isso importante, você ter um bom trabalho, ter condições financeiras para pagar a sua dívida, pagar a sua despesa, não que seja isso, eu sou contra isso aí, eu estou aqui realmente para retaliar, não. Eu acho que a excessiva mensagens e perturbação das igrejas com esses pregadores, falsos pregadores, obreiros fraudulentos, é que eles ficam incitando a igreja a ficar bem de vida, a ganhar dinheiro, a ganhar ter bens. Esquece de doutrinar a igreja com a verdade da palavra de Deus. Fazer com que a igreja, o corpo de Cristo, venha a ser como Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 2, 15. Ele fala para a igreja isso aí, Paulo ensinava para a igreja isso aí. Ele fala assim, procura falar para a igreja, para que a igreja venha se apresentar a Deus como obreiro aprovado, como servo de Deus aprovado, que não tem que se vergonhar nesta vida de nada, mas que saibam manejar bem a palavra da verdade. É isso que está faltando para a igreja, os escândalos, as vergonhas, os vexames, as vexações, as humilhações, as críticas, o desinteresse da sociedade mundial de querer ouvir a palavra de Deus, o descrédito que colocaram a palavra de Deus, a falta de temor de Deus, a falta de amor de Deus, a falta de querer Deus na sociedade secular, é devido a esses falsos pregadores, esses fraudulentos, que deixou a igreja nesse estado que está, numa turbulência total. Imagina, Paulo fala para você, para mim, para nós, procura apresentar-te a Deus aprovado, procura, corra atrás, batalha, lute, lê a palavra, ora, vigie, policia-se, para que você possa apresentar a Deus como obreiro aprovado, para que não tenha nada de que se vergonhar de nada nessa vida, perante as pessoas, perante quem for, mas que saiba manejar bem a palavra de Deus. Que seria isso aí? É você olhar agora para a situação do momento do mundo agora atual, olhar para as circunstâncias do mundo, ver a geopolítica mundial, ter a capacidade de discernir o que está acontecendo, quais profecias estão em curso agora e o que vem pela frente.
e falar para as pessoas das verdades de Deus, do que vem acontecer logo logo. E centralizar, localizar as pessoas dentro da palavra de Deus. Isso é fundamental. Isso é ser um obreiro, uma obreira, um servo, uma serva aprovado, que não tem que se vergonhar perante Deus, mas que sabe manejar bem a palavra de Deus. E para terminar, Paulo fala então que sobre a questão realmente de uma coisa muito importante, ele fala assim, termina aqui, a noite é passada. Exemplo, já passou a noite, hoje é dia, é uma figura, a noite é passada e o dia é chegado. Então ele fala, passou o dia chegado, o que seria? O dia está chegando, o dia do Senhor Jesus Cristo se manifestar, a sua igreja nas nuvens e chamar a sua igreja para cima, está chegando. Ele fala assim, então, rejeitemos, pois as obras das trevas, rejeitemos as obras das trevas, vistamos das armas da luz. Tá certo? Mas ele fala assim, versículo 11, ele fala, e digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque tem crente dormindo ainda com sono, dormente. É hora de despertar do sono, porque a nossa salvação, a tua salvação, a nossa salvação, está agora mais perto de nós que quando aceitamos a fé no Senhor Jesus Cristo. E você está ciente quando você aceitou Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Se você aceitou Jesus Cristo no dia, mês e ano, hora, local, com um pregador ou pregadora, parabéns. Você fez a escolha certa. Você fez a maior escolha da sua vida, se fez, que foi abraçar esta fé no Senhor Jesus Cristo. Parabéns. Você fez a escolha certa. Mas aqui ele fala, então é tempo de despertar, acordar, que a nossa salvação agora, ela está fechando o seu ciclo para chegar o momento que Deus vai dizer para o seu filho Jesus, meu filho, vá buscar a tua igreja que você comprou com teu sangue antes da fundação do mundo. Então o Senhor Jesus descerá nas nuvens e chamará a sua igreja na terra, que é o salvo em Jesus Cristo, e assim ele fala, assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e fique firme. Não mova facilmente da sua fé cristã. Deixa o movimento do mundo acontecer. Deixa as nuances do mundo acontecer. Deixa as profecias acontecerem. Deixa a sociedade ficar perturbada. Mas você fique firme no Senhor. Fique firme, inabalável, constante no serviço do Senhor, porque no Senhor Jesus Cristo o seu serviço a Deus não é vão. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde e até nosso próximo estudo.